Boa noite a todos. Eu sou Arthur Klaus Miller, vários que já me conhecem ou conheço vocês. Acho que vocês não conhecem. Vocês aí. Sim, Fernanda Isabel. Muito prazer. E tu, eu também não sei teu nome. Fernanda. Fernanda. Então tá bom. O objetivo proposto dessa minha aula ou palestra, ou que a gente gostar de chamar aqui, ou dessa exposição que eu vou fazer hoje, eu escolhi que fosse a audição comentada da Quinta Sinfonia, até isso da Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Isso veio a partir de uma outra aula que eu tinha dado aqui, só que tratando mais de elementos da música em geral. Era uma coisa um pouco mais teórica, e daí no fim de uma das aulas eu falei, vamos ouvir aqui essa sonata do Mozart e começar a comentar ela, e daí parece que o pessoal gostou e até vieram comentar, por que não faz de novo aquilo? Eu pensei, bom, então beleza, vamos fazer, porque, por exemplo, só nesse caso de uma sinfonia que nem a Quinta do Beethoven, só se fosse parar para escutar ela já daria uns 40 minutos, pelo menos, né, de pura audição. Então até é possível que a gente não consiga ir até o fim, porque eu preparei uma exposiçãozinha inicial também, para não chegar tocando som na caixa. E vamos ver se a gente consegue ir até onde a gente vai na sinfonia, se vai ser o primeiro movimento ou até o segundo, enfim. E daí eu vou fazer aqui meus comentários meio que na total sinceridade e como é que sem muito protocolo nem nada, assim. Então, basicamente é uma questão, uma audição mais voltada assim para percepção, que coisas que eu estava reparando na música. Nessa aqui especificamente, porque eu já escutei ela milhões de vezes, é provavelmente a peça musical que eu mais gosto, pessoalmente, né? Então, eu reparei muitas coisas que a cada audição, e vocês depois, se Deus quiser, vão ir para casa e voltar a escutar ela muitas vezes. A cada audição eu reparava em alguma coisa nova, num outro, no andamento diferente que cada maestro coloca, e isso acaba gerando velocidades diferentes das notas, com as infinitas divisões diferentes que pode ser feito no tempo de cada música, né? E o quanto que é usado a dinâmica musical em cada trecho e cada nota. Enfim, eu até imprimi toda aqui para me ajudar, né, para não ir só na pura emoção, até porque a música já é bem emocional por si só. Aqui isso aqui seria a partitura completa da Quinta Sinfonia. Tá, isso que tem partes que se repetem aqui. Tem uma parte, não vai nem dar para olhar até o fim, porque, enfim, a impressão ficou ruim depois da metade. Então ela é bem longa mesmo, né, e, enfim, é uma grande obra. Eu considero Beethoven um dos maiores, e ele é amplamente reconhecido como um dos maiores artistas que já existiram. É talvez um dos artistas mais conhecidos do mundo, assim. As pessoas conhecem mais, em geral, músicos não são tão conhecidos, eu acho, assim, tipo, as pessoas não conhecem muito a obra de, sei lá, um Bartók, mesmo de Bach, ou outros compositores de música clássica. Eu estou falando de música clássica ocidental, a forma como a gente entende ela em grande parte aqui no Ocidente, né? Não de outras coisas, nem de músicas mais antigas antes do canto gregoriano, assim. Mas o Beethoven é tipo uma personalidade, assim, personalidade muito forte, só o que ele foi, o que ele representou na história da música e das artes em geral, não só como um artista e instrumentista, mas principalmente como um compositor, né? Esse espírito criativo gigantesco que foi o Beethoven, ele acaba fazendo com que ele seja uma das personalidades artísticas mais conhecidas de todos os tempos. É muito impressionante o quanto que ele ficou realmente conhecido, não só com fama, mas com um reconhecimento mesmo, né, pela obra artística que ele fez. Então, vou começar aqui com uma pequena biografia do Beethoven, quer dizer, biografia não, só uns dados específicos para situar ele um pouco melhor dentro da história da música, né. O nome completo dele, a não ser que às vezes tem mais nomes aqui, mas ele é conhecido em geral como Ludwig van Beethoven, né? É nascido em Bonn, na Alemanha, em 1770, e ele faleceu em 26 de março de 1827,
Isso são 57 anos, né? Nem 57 anos de vida completos de vida, são 56, né? Ele morreu antes do aniversário de 57 dele. E foi um compositor alemão do período que é conhecido como o classicismo, ou então a gente pode falar de uma transição entre o classicismo e o romantismo, que até o Otto Maria Carpo, que é o autor aqui desse livro de história da música e de vários outros escritos também relacionados a compositores e música erudita em geral, ele trata o Beethoven como esse marco de transição entre o classicismo no século XVIII e o romantismo no século XIX. Isso, claro, daria para a gente entrar em vários motivos de por que isso acontece, mas não é o objetivo hoje, né? Mas, enfim, o Beethoven é amplamente conhecido e considerado um dos pilares da música ocidental, pelo incontestável desenvolvimento tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. Eu até diria não só compositor, mas como artistas em geral, né? Eu acho que as pessoas até conhecem mais do que Michelangelo, Botticelli, Rafael. Beethoven é muito grande mesmo. Então a obra dele foi bem extensa, né? Tipo, esses grandes compositores escreviam muitas obras durante a vida e até uma coisa que é muito impressionante hoje em dia, que o quanto a quantidade de obras que eles escreviam e o quanto que elas mantinham a complexidade e a qualidade. Claro que tem umas que são consideradas muito maiores que outras, enfim, né? Isso também é outra discussão. Mas só para ter uma ideia, eu coloquei aqui alguns pontos sobre bem resumidamente o que Beethoven fez, né, durante a vida dele. Basicamente ele escreveu música, era isso que ele fez, para isso que ele nasceu, e ele se dedicou a isso completamente e passou a vida como um compositor de músicas, compositor musical ferrenho, né, com muito vocacionado para aquilo. Então ele escreveu 9 sinfonias, a gente vai escutar só a quinta hoje. A nona é muito conhecida também. Foi provavelmente a sinfonia que mais consagrou ele, né, a obra que mais consagrou ele no mundo todo. Ele fez 5 concertos para piano, um concerto para violino, um concerto tríplice para piano, violino, violoncelo e orquestra, 32 sonatas para piano, foram 16 quartetos de corda, um septeto de cordas para piano, de cordas e piano, 10 sonatas para violino e piano. No caso, sonatas aqui, 32 foram só para piano, exclusivamente para isso. Ele teve uma obra, foi muito conhecido pelas sonatas para piano que ele compôs também. Foram 5 sonatas para violoncelo e piano, 12 trios para piano, violoncelo e violino. Algumas obras consideradas chamadas de bagatelas, que são para piano também, entre elas a famosíssima Für Elise, né? Ele escreveu uma missa em Dó maior, uma missa em Ré menor, conhecido como a Missa Solene de Beethoven, um oratório, a fantasia coral, uma forma específica de música fantasia também, além de aberturas, danças, uma ópera e canções. Mas eu acho que o grosso da obra dele mesmo, pelo qual ele é mais conhecido, são as sinfonias, que são essas obras grandiosas que é entre a quinta aqui, né? Enfim, é a quinta. Acho que para situar talvez um pouco melhor aqui onde o Beethoven teve inserido, então foi o século XVIII, né? Ele nasceu ali em 1770, princípio de 1770. E, bom, enfim, nesse período da música ela já tinha se desenvolvido de várias formas, entre elas começando o canto gregoriano, que é o que a gente pode chamar de quase que o pilar ou o chão assim, da música ocidental. Antes disso, claro que tem várias teses até contrárias a essa, né? Mas que o canto gregoriano começou e inaugurou a tradição musical no Ocidente. Então, a partir dele, começou a se desenvolver a polifonia vocal, em que a música o canto gregoriano é uma música de uma linha vocal só. É só uma, então não importa quantas pessoas estiverem no coro, o canto gregoriano sempre só tem uma melodia, né? Então não existe o contraponto ali ainda e nem
contraposição de melodias, criando para que elas formem acordes e harmonias mais complexas. Então isso já vem, enfim, tem o canto gregoriano, a polifonia vocal, que daria para entrar em vários outros detalhes. Depois tem o famoso período barroco, e então a gente entra na época da música conhecida como música clássica. Até o que é geralmente chamado de música erudita, muitas vezes acaba sendo chamado de música clássica hoje em dia, mas o período clássico da música foi um período específico, né, que claro, na época o pessoal talvez não chamava assim, mas depois para se entender melhor como as coisas acontecem, então se acaba colocando que cada período tem um nome específico e tinha formas específicas de fazer as coisas em cada época. Então existe a época da música clássica, apesar de hoje em dia isso ter virado uma forma geral, genérica de chamar a música erudita, né? A música erudita, que seria um termo um pouco mais amplo para isso. Então é isso, essa primeira introdução só para dar uma ideia um pouco melhor da Beethoven, né, de quem ele era. Beethoven é conhecido também por ter começado a ficar surdo com uma idade... surdo não, mas eu digo, ele desenvolveu uma doença a partir dos 30 e poucos anos de idade, em que ele começou a perder gradualmente a audição. Então tem algumas partes na história da música se fala que a nona sinfonia provavelmente ele terminou já quase surdo. A princípio ele nunca chegou a ficar completamente surdo, ele nunca perdeu, completamente surdo, não 100%, sem ouvir absolutamente nada. Mas ele chegou a um nível muito grande de quase surdez, né, de perda de audição, muito grande perda de audição. Então é impressionante que ele tenha sido talvez um dos maiores compositores musicais que existiram e ao mesmo tempo foi o cara que ficou surdo. Isso também deve ajudar para transformar ele nessa personalidade tão forte e conhecida que ele foi, né? E daí, antes de a gente entrar então na questão da audição musical, eu trouxe aqui também uma divisão de fases em que geralmente se coloca a vida e a obra do Beethoven, né? Dentro de 3 fases, não assim absolutas, nem tão específicas, mas como a biografia dele foi, enfim, estudada exaustivamente e tal, as pessoas, os estudiosos os ouvintes da música acabaram vendo que em determinadas partes da vida dele a música se apresentou de uma certa forma e depois alguma coisa aconteceu, como por exemplo o início da surdez, e a música dele ela também alterou com isso. Então, até porque Beethoven é talvez o primeiro compositor que escreveu quase toda a obra dele por um impulso do espírito, assim, isso também ele meio que inaugurou na história da música, né? Antes muitas obras eram contratadas, eram feitas para serem tocadas em determinado ambiente, numa festa, numa situação, numa missa solene, numa missa cantada, enfim. E o Beethoven, pelo que se parece, não gostava nada disso aí. Ele queria... Enfim, hoje, os artistas hoje isso já é uma coisa normal hoje em dia, né? Mas na época não era uma coisa comum que o artista ficasse simplesmente compondo de acordo com o que vinha na cabeça dele e... Não o que vinha na cabeça dele, mas desenvolvendo, digamos assim, de forma mais autônoma, uma obra própria sem que as pessoas estivessem contratando ele para isso, dizendo, eu quero algo assim, assim, assim. Então o artista também já estava nessa época diminuindo essa função da música que era, de certa forma, talvez até mais social, porque vinha de demandas das pessoas, né? Mas, enfim, tornando os artistas como mais esses criadores puros do espírito e com liberdade de espírito, né? O Beethoven escreveu quase toda a obra dele, acho que com exceção de algumas poucas obras que foram contratadas especificamente, que daí ele também não gostava, acho que é nítido que ele meio que piorava, assim, a qualidade, né? Mas, enfim, voltando para essa questão da biografia dele, né? É bem comum a divisão de 3 fases na vida dele, que seria primeiro a mudança dele da Alemanha para Viena, né, na Áustria, que seria tipo a capital da música na época e talvez até hoje, em 1792, né, que ele começou a adquirir uma certa fama como um grande improvisador no piano.
enfim, já era contratado para tocar em lugares e na época já era compositor. Mas a obra dele vai, de certa forma, até aí nesse ponto. E daí, em 1794, a princípio mais ou menos nessa época, nesse ano, que se inicia a redução da audição dele. No caso, ele sofreu, de possível, uma depressão profunda na época, não se sabe exatamente como que foi, mas ele até saiu da cidade, se retirou num sítio, fez uns tratamentos para ver se a melhora em geral da saúde dele poderia diminuir a perda da audição. E também estava muito solitário na época, então em determinado momento ele como que já se via ali com 30 e poucos anos de idade, já não era uma pessoa nova, né, jovem, digamos assim, né? Ao menos para encontrar uma mulher e casar, que era o que ele gostaria de ter feito, né, ao que parece. E ele estava tendo que fazer um tratamento, perdendo a audição, que seria tipo assim, se eu ficar surdo, eu vou deixar de fazer aquilo pelo qual eu não nasci aqui, que é a única coisa que eu tenho para fazer da minha vida. E também ele estava já perdendo as esperanças de encontrar uma mulher com quem ele pudesse casar na época. Então parece que essas várias coisas acabaram se juntando e formando e trazendo muita tristeza na vida dele, até o ponto de que ele possa ter tido uma depressão, né? E pensado em suicídio, enfim. Dança para Viena, inicia a redução da acuidade. E depois, no terceiro passo, seriam os últimos 10 anos de composição dele. Os últimos 10 anos de vida em que ele já estava praticamente surdo e que começa a escrever obras, enfim, segundo a fonte que eu peguei aqui, obras de caráter mais abstrato, né? Vamos ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa que pode ser interessante. Até aqui o Carpoli fala que na terceira fase o mestre já fica completamente surdo. Retira-se do mundo contente com a companhia de poucos amigos, nem sempre dos mais dignos. A hereditariedade paterna revela-se na preferência pelas noites na taverna. É o Beethoven nessa época, né, que conhecemos das gravuras e recordações da época, um esquisitão mal vestido, às vezes imundo, brigando com os vizinhos sem lhes ouvir a resposta, fazendo passeios solitários, intermináveis, absorvido nos seus pensamentos musicais, escrevendo obras abstratas e obras essas que naquele tempo ninguém compreendia. No entanto, as pessoas ainda na época ouviam essas obras com maior respeito, pois são de Beethoven. Na época ele já era conhecido assim como um grande compositor. Talvez foi também um dos primeiros compositores que tiveram uma certa fama em geral em vida ainda, né? E não póstuma, nem eram vistos assim como, sei lá, cara meio porco, vagabundo, né? E segundo aqui, o Otto Maria Carpo coloca no livro também que que ele já estava quase incapaz de reger no último concerto, né, em que ele teve presente, assim, já incapaz de reger. Ele se mostra em público em 7 de maio de 1824, isso já seria aí, acho que 2 ou 3 anos antes da morte dele, e que teria sido o último triunfo dele, que foi executada a nona sinfonia, né, a nona e a última grande sinfonia dele, e que também foi onde teve a inserção do coral dentro da sinfonia, que até naquele momento era quase que totalmente instrumental. Não que a voz não seja um instrumento, mas não só por instrumentos, né, criados ali, mas com o instrumento da voz, né? Teve essa inserção do coral dentro da sinfonia, dessa obra grande. E também foram executados trechos da Missa Solene, nesse mesmo último concerto que ele compareceu. Então, quando morreu em 1827, quase na miséria, sua posição já era a mesma de hoje, o maior compositor moderno. Então, enfim, esse é a pessoa que compôs a obra que a gente vai começar a ouvir agora. Acho que deu para ter talvez uma ideia um pouco melhor de quem ele foi, qual é a personalidade dele. E é claro que
não sei afirmar assim, com toda certeza se a vida em específica de um compositor ou de um artista influi na qualidade da obra dele, mas a princípio parece que não, porque tem artistas com obras grandiosas e que tiveram vidas terríveis, né? A do próprio Beethoven não foi grande coisa, pelo jeito, a vida dele em si provavelmente não foi uma pessoa feliz. E Mozart também, é outro grande compositor da música, também deve ter passado por isso, quer dizer, passou por isso, né? Foi um cara meio problemático, teve muita dificuldade, circunstâncias problemáticas na vida que, enfim, só trouxeram, parece que problema, a vida só trouxe, parece que problema para essas pessoas e elas, de uma forma ou de outra, conseguiram fazer talvez limpar a partir dessa influência externa com o próprio espírito, limpar essa influência negativa das circunstâncias, das situações que elas viveram e tipo, colocar de volta no mundo obras grandiosas como foram feitas, muito, muito belas em geral, né? O Mozart, inclusive, muitas vezes é mais conhecido por ter feito obras belas do que Beethoven, né? Mas parece, enfim, ser uma característica bem comum entre os artistas e músicos. Muitos deles tiveram vidas assim meio trágicas. E é interessante pegar isso, eu pelo menos gosto de trazer todo o arcabouço teórico da música em geral, tudo que tu puder aprender sobre música para melhorar a tua audição, mas não só isso, também tudo aquilo que tu pode saber sobre a vida do compositor, né? E qual a circunstância que ele estava, porque é muito mais fácil para nós hoje escutar artistas contemporâneos a nós, que estão no mesmo tempo, estão vivendo no mesmo mundo, entre aspas, na mesma situação. Então, sei lá, o cara, um artista de hoje que está vendo essa situação de um vírus novo e quarentena e um monte de coisa, tipo, isso pode gerar uma obra musical. E olhando para a vida dele, a gente ia, certamente não sei, mas eu acho que claramente a gente teria uma certa facilidade de comunhão espiritual entre nós e esse cara, né? E a arte de certa forma, uma espécie de comunhão entre as pessoas, né? De várias e várias formas. Até não convém entrar nisso porque daria para falar horas sobre esse assunto. Mas eu acho que quanto mais a gente aprende sobre a vida, a circunstância e tal de um artista como Beethoven, mais facilmente tu vai conseguir criar porque a gente cria assim imagens na nossa cabeça em geral, para não dar o termo específico aqui, porque eu não sou um Santo Tomás de Aquino, mas para pensar sobre as coisas a gente tem que criar imagens antes, né? Então a gente pode estar pensando sobre uma imagem de um compositor, de um artista que sei lá, ou está errada, está mentirosa, ela está equivocada, e quanto mais tu aprender sobre ele, mais tu vai conseguir se aproximar da imagem daquilo que ele foi mesmo, do ser desse artista, e consequentemente eu acredito entender melhor a obra dele. Então, por exemplo, a Quinta Sinfonia que a gente vai começar a ouvir agora, quanto mais eu entendo sobre a vida do Beethoven, mais eu sinto que eu entendo essa sinfonia dele. Só um segundo. Sim. Qual fase que é a quinta mesmo? A quinta foi escrita em... Deixa eu só conferir. É isso aí. Ela, se não me engano, é da segunda fase do Beethoven. Que é quando ele vai para Viena, então. Era isso? Não, Viena foi a mudança para Viena foi a primeira. Ah, tá. A segunda já é com o início seria o início da doença dele, né? Uhum. Então, ele até parece que começou a escrever a sexta no meio da quinta e terminou ela depois com a sexta junto, e daí o primeiro concerto que elas foram apresentadas já era a quinta e a sexta ao mesmo tempo, né? Então, as obras em geral dele têm um caráter, são de forma também organizadas de forma cronológica, mas nem sempre. Parece que o concerto número 4 também é dessa época, para piano. Concerto para piano número 4. E, enfim, já era a época que ele já não estava mais em salões tocando, improvisando e fazendo, né, aquela música um pouco mais jovial. Ele já estava um pouco mais retirado, com talvez o espírito preocupado com a vida e tudo mais. E até, enfim, a Quinta Sinfonia eu já vi alguém, eu não lembro de onde que eu li isso, mas eu lembro que eu li em algum lugar, que ela é como que a música não é
uma linguagem como uma linguagem falada, como um idioma, né? Ou como uma poesia que está ali escrita e tu lê e consegue, claro, se tu fizer um exercício bom de imaginação e tiver uma boa inteligência, tu consegue entender quase que 100%, não 100% porque é tudo muito complexo, mas tu consegue entender o que a pessoa está falando, né, de uma forma ou de outra, em alguma medida, a partir de um texto. Agora a música, ela já é outro tipo de linguagem. Ela não dá para dizer assim, ela é isso, ela exprime isso aqui, ela dá esses... O sentimento talvez seja um pouco mais claro, porque a música entra pelo ouvido e vai meio que direto pro coração. Mas então a gente pode se sentir, a maior parte das pessoas pode se sentir mal ouvindo uma peça musical e outra parte pode se sentir, por exemplo, muito feliz ouvindo, sei lá, as 4 estações de um Vivaldi, por exemplo, né? Ela vê a primavera, é difícil alguém se sentir triste com aquilo. Mas não dá para dizer que é exatamente isso. E a Quinta Sinfonia, claro, cada pessoa vai ter, eu acredito que vai ter a sua própria interpretação dela. Mas uma que chegou talvez muito próximo, assim, tipo, talvez raspou na trave ou fez algum gol em alguma medida, é a interpretação de que a Quinta Sinfonia ela como que representa o homem diante do destino inevitável dele, que seria a morte, tipo, a única certeza que a gente tem, né? E bom, se vocês já ouviram ela, vocês sabem o quanto ela é dramática. Eu acho que isso pode ter tudo a ver. Então, deixa eu conectar aqui Bluetooth e vamos começar. Vamos ver o que vai sair disso. Eu escolhi aqui uma gravação da Quinta Sinfonia que tem um som, tentei buscar uma que tinha um som bem nítido, né? Para que todo mundo conseguisse ouvir o melhor possível os detalhes e tal dela. E essa aqui eu peguei deixa eu ver, o maestro aqui se chama Carlos Kleiber e ele está regendo a Orquestra Filarmônica de Viena, inclusive, né, tudo a ver com a história do próprio Beethoven, né? Então, talvez esse pessoal tá bem no espírito dele. Olá. Boa noite. Vamos ver aqui. Então tá. Eu vou, para me basear aqui no que eu vou começar a afirmar ou, enfim, sentir, falar aqui, eu vou usar a própria partitura da sinfonia para, enfim, tentando guiar a audição aqui de alguma forma, né? Então, vamos ver como é que tá o volume. Cara, enfim, vamos escutar um pouco. Bom, o início é bem conhecido, sei lá, já deve ter sido utilizado em filmes ou em algum momento de muita em que é necessário criar alguma situação de tensão como é que pode ser a palavra? Não, eu estava buscando, pode ser uma expectativa ou assim, Ansiedade, angústia. pode ser, só daí já são sentimentos mais complexos, né? Sim. Eu acho que esse início ele é muito dramático, em geral. Né? Ele começa com esse pam 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 pam, pam 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 pam, né? São 2 repetições, já para começar então a falar um pouquinho aqui. Já para
assim, em questão da teoria aqui e da forma como a música, enfim, como que ela como quando ela se apresenta, a forma dela, essa música ela tá segundo a partitura que eu tenho aqui, ela tá numa fórmula de compasso que se chama binário, tá? São 2 tempos. Em geral a gente consegue perceber o tempo, tipo assim, claro, daria para tratar até um tempo unitário, assim, de uma batida, mas para cada batida tem uma resposta, então, em geral, o que a gente consegue entender na música é sempre batidas de 2 tempos, tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, e daí pode ter 3, basicamente, acho que 2 e 3, porque o tempo de 4 é 2 vezes 2, o tempo, daí, claro, tu pode ter compassos quebrados que nem o de 5, que o de 5 é 3 mais 2, o compasso de 5 ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. E nesse caso aqui a música ela tá, a Quinta Sinfonia já começa, ao menos esse movimento, com esse tempo binário, de 2. Ele, até essa versão que a gente tá escutando aqui, né? Ela tem um andamento um pouco mais rápido. Ela podia ter por exemplo, andamento e tempo musical não são exatamente a mesma coisa. O andamento são várias velocidades em que esse tempo pode estar se apresentando, né? Então, por exemplo, ele começa aqui com o que é conhecido como um compasso, ou acho que aqui seria quase um compasso acéfalo, porque o primeiro tempo do compasso não tem nota. Isso seria porque ele começa assim, ó, tipo tá, entendeu? O tempo 2 já vem com as notas, mas a cabeça do tempo não tem nota. Então o que começa, por isso que se vocês verem a Quinta Sinfonia gravada, o maestro sempre começa o movimento antes e a orquestra vem um pouco depois. Tipo, ele tem que contar aquele primeiro tempo para todo mundo poder se achar. Então, enfim, vou colocar de novo aqui, a gente pode começar a reparar nessa divisão de tempos, já sabendo que não é um compasso ternário e sim um compasso binário aqui. A gente não vai entrar em escalas nem nada hoje, mas a tonalidade em que a música está é Dó menor. Em princípio, enfim, na teoria tem muitas coisas que poderiam ser faladas e tal, mas assim, né, preto no branco é Dó menor, pela organização dos tons. Tonalidades menores já são essas que em geral não exprimem muita felicidade e sim sons mais, como é que eu posso dizer assim, taciturnos, escuros, mais talvez até mais tristes ou dramáticos do que a escala maior. Então, a sinfonia, além de ser dramática por si só, pela forma como ele escreveu as linhas melódicas e todas as tensões que ele colocou, tipo, melodia, dá para entender ela como que uma linha horizontal, harmonia uma linha vertical em que os vários sons estão concomitantes entre si. E a melodia geralmente é o que a gente mais presta atenção quando escuta. A melodia é aquilo que tem o caráter horizontal na música. Enfim, pelas escolhas disso, pela composição em si, ela já é melódica e harmonicamente, ela já pode ser considerada dramática, e ainda mais por ter sido feito numa tonalidade menor, Dó menor, ela já inicia com um fortíssimo, que na partitura tem um FF, significa, não é forte, é fortíssimo, é bastante forte, né? E depois, eu vou até baixar um pouco o volume para talvez ir falando no meio, daí vocês podem escutar também depois, não sei, Spotify, YouTube, se quiserem escutar. O interessante é escutar sem nenhum barulho, com total atenção. Aqui hoje não vai ser audição, é audição comentada, por isso eu dei esse nome para aula, né? Então ela já começa com esse fortíssimo e depois já cai a intensidade. A intensidade já cai para que eles chamam aqui de piano. Piano isso vem
Tá tudo bem, são termos que estão italianos e tal, mas o piano seria aquela tipo de intensidade mais ou menos quando tu toca um piano com uma força normal, como é que eu posso dizer assim, tipo, tentando usar uma figura de linguagem aqui, né? Então não é nem fraco nem forte, é piano. Piano é intermediário. Em relação ao fortíssimo, ele é muito mais fraco. Então, vamos ouvir. Fortíssimo. Aqui já vai cair para piano agora. Tá vendo? Forte agora. Crescendo, forte de novo. Ele já manda crescer, subir. A aliança era forte, agora é fortíssimo de novo. Cai para piano. Tá entendendo? As intensidades vão indo. Aqui ele coloca esforçando. Esforçando é quando tu tá... É como se fosse um esforço para ir crescendo a intensidade aos poucos. Isso está muito claro aqui, né, nesse... Deixa eu voltar um segundinho aqui. Cada vez mais forte. Daí cai num forte de novo. Agora, piano, mas não só piano, ele pede dolce. É doce. Olha a doçura, entendeu? Tô conseguindo entender essas coisas, tem quase um gosto, assim, Não, já tá crescendo de novo. Tudo intensidade forte, né? Daí repete. Aqui já tá uma questão de forma musical que às vezes a gente não se dá conta, mas isso que está sendo tocado agora é a repetição exata do que foi antes. Às vezes eu ficava em dúvida qual é que é a diferença entre essa parte e a primeira. Não, ele está só retornando. Terminou um ciclo, voltou para o início, né? Isso dentro de um movimento só, por enquanto. E repete, ó. E daí voltou para aquela parte bem mais... Chega a sossegar o espírito um pouco, assim, que cresce. E isso vai. Agora vai mudar. Já entra num fortíssimo de novo, fortíssimo. E já diminui para piano, né? Agora ele vai pedir um crescendo aqui. Tô vendo que aos pouquinhos ela tá ficando mais forte. Considerado que o que ela tava antes é muito mais. Vocês estão conseguindo me ouvir enquanto... Aqui parece pergunta e resposta, vocês estão entendendo? Resposta. Pergunta, resposta, vai abaixando, abaixando. Olha a diferença, né? Deixa eu só ver, acho que eu me perdi um pouco aqui.
sempre più piano, pianissimo. É drama agora, entendeu? Parece que tinha uma resposta, uma pergunta que estava sendo feita, e a resposta, e a pergunta, e a resposta, né? Entre uma parte mais grave e uma mais aguda, uma mais grave, mais aguda, e aquilo vai diminuindo, parece que quase que acalmando o espírito diante daquelas respostas que estavam sendo demandadas ali, né? Eu estou falando daquela parte em que parecia que tem uma pergunta e resposta exata, né? Em que uma parte da orquestra como que fala alguma coisa e a outra parte, nos violinos, nos instrumentos de tessitura mais aguda, ela fala pá e eles falam pá. E ali vai diminuindo a intensidade de forma que parece que aquelas respostas que estavam sendo dadas, ou enfim, só o fato de às vezes tu fazer a pergunta, isso relacionando um pouco com o espírito humano, às vezes simplesmente o fato de tu fazer a pergunta já pode esclarecer muito mais as coisas, de forma que aquilo tudo vai se encaixando e diminuindo aquela intensidade, né? Mas depois tudo volta, e volta aquele drama de novo, né? O drama de estar vivo, de não saber o que tem que ser feito, isso eu falo nesse sentido, parece dramas quase que assim interiores só, né? Não estou falando porque não me parece que Beethoven está falando, entre aspas, aqui de alguém que perdeu um filho ou alguém que, sei lá, se separou, uma morte só. Parece um conflito interno espiritual, ou parece um conflito da alma, né? Então até vou voltar a isso porque eu fiquei falando e daí a música seguiu em frente, mas só para vocês verem essa parte. Essas são as minhas percepções. A gente não... a ideia do negócio é ficar comentando aqui para que, enfim, vocês tenham talvez a minha visão do que eu estou sentindo aqui com toda sinceridade, para depois vocês colocarem a coisa. Daqui a pouco alguém vai ouvir essa música em casa e vai olhar assim, cara, eu entendi tudo completamente diferente do que tu entendeu. Daí tá, beleza, porque é normal, completamente normal, porque eu vou relacionar com coisas que eu vi, que eu vivi, e com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E a música, em geral, é muito sentimental, né? Ela mexe muito com os sentimentos. Outras pessoas provavelmente vão relacionar com outras questões da sua própria alma. Mas, em geral, eu acho que quase todas as pessoas concordam que o sentimento envolvido é o mesmo, na maior parte das músicas. Não sobre os mesmos acontecimentos, em relação aos mesmos pensamentos, as mesmas questões internas, mas é difícil que alguém diga assim, que maravilha, essa música nossa, ela é relaxante. Ela não tem tensão nenhuma, eu não escuto tensão nenhuma aqui. Sei lá, é mais provável que essa pessoa seja tenha um tone deafness ou surdez tonal, que nem o Victor Zuckerkano fala no som Sound and Symbol. É uma obra que nem tem, eu falo em inglês porque não tem tradução no Brasil, e acho que nem em português em geral. Pessoas que simplesmente não conseguem ouvir e entender nada do que está se passando em termos musicais, e principalmente na relação entre os sons. Porque música é uma arte de relações, então tu não pinta um quadro para a pessoa ver e ele ficar para a posteridade. Tu cria relações de sons com uma certa hierarquia, enfim, hierarquia dentro da tonalidade, eu digo, né? Não é que uma é mais importante que a outra, mas tu vai criar tensões, tem repousos, né? Relaxamentos, tem passagens, isso pode se apresentar de várias formas. Então, enfim, cada pessoa pode relacionar isso com a sua própria situação interna, mas em geral eu acho que a maioria das pessoas concorda que essa música é dramática em si. Agora, por quê? Bom, não sei. Eu acho que daí nem entra, não é pra música resolver isso, a meu ver. Acho que parte da educação musical é justamente essa parte dessa educação sentimental interna nossa. Consegue assim, nomear talvez muitas coisas que tu não conseguia antes de escutar uma boa música, e ela como que joga uma luz naquela parte
teu espírito ou da tua percepção, dos teus sentimentos. E de repente tu se dá conta de que isso foi causado por aquilo, relação de causa e consequência, por que eu estou nessa situação, ou deixa mais claro um sentimento de felicidade. Eu estou falando aqui de muitas coisas mais obscuras, mas por causa, enfim, eu acho que a Quinta Sinfonia de Beethoven talvez chama um pouco isso. A conversa ia ser completamente diferente, né, se fosse outra obra. Então a música tem essa educação sentimental, mas não tratando de coisas específicas, de imagens específicas. Eu acho que cada um vai ter as suas próprias imagens, mas se a gente chegar assim, bom, o que te causou, quais são os sentimentos, em geral a maior parte das pessoas vai concordar, acho que em boa parte. Apesar da música ter remetido a coisas completamente diferentes para cada um. Então, enfim, voltando aqui. Vamos ver, cadê aquela parte? Parece que acalmou um pouco, né? Até agora. E aí? Oh, meu Deus! É muito foda, isso é de perder o fôlego, essa música. Tem uma voz que fala sozinha, né? É um oboé, conhecido como oboé. A intensidade e a melodia subindo junto, e daí começa a cair de novo, como que em escada, velho. Estão vendo como dá para dividir isso em 1, 2, 1, 2, 1, 2. É sempre dá para dividir em 3, até dá, mas o pulso da música tá sempre com 1 e depois o 2, que é um pouco mais fraco que ele. Um, dois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá vendo? Fica pior ainda. Agora. Ó, pergunta e resposta de novo, né?
Você vê como que a resposta parece muito mais forte, parece é uma pergunta e um pá, 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 entendeu? Na volta, é um... Finale, da primeira parte. Primeiro, esse é o primeiro movimento, né? De 4. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Tá, tá ficando... Tá legal o negócio? Como é que vocês estão? É massa, né? Sei lá. Enfim, sim, claro. Não, pode fazer, vai. Não, eu não sei, não lembro a fonte, mas eu ouvi falar, assim, por essas questões de análise, que, de música, né? No caso, o grande diferencial, o que chamou muito a atenção da Quinta Sinfonia na época, foi exatamente essa forma de iniciar uma sinfonia com, né, esse fortíssimo, né, esse jeito grave. Normalmente você começava no allegro, no adágio. Sim. Normalmente as sinfonias em geral, né, os 4 movimentos começava do menor ao maior, começava crescendo e que o que chamou muito a atenção na época, enfim, que recebeu o reconhecimento e tal, foi isso, tivesse sido uma grande inovação. Primeira vez, ou uma das primeiras vezes que se começa, né, o primeiro movimento, a largada já com esse que assusta, né, todo mundo. Não sei até que ponto isso aí é verdade, se tu conseguiu encontrar alguma coisa relativa a isso nos teus estudos, ou se é, sei lá, um comentário, não sei. Eu nunca li nada relativo a isso, mas eu posso falar alguma coisa que eu acho que é, assim, acho que em relação à velocidade ou só a questão da intensidade forte, eu não sei se pode ser exatamente isso, mas eu acho que é mais a composição em si, a escolha das notas, a forma de se fazer música, que o Beethoven estava alterando na época. Eu acho bem difícil tu imaginar um Vivaldi escrevendo algo assim. E até ou um Bach, né? Bach era basicamente fazia em contraponto e era tudo muito diferente, né? E todos os outros compositores até a época do Beethoven não escreviam dessa forma, eu acho que tão emocional, que trata tanto talvez de forma tão forte e dramática a situação. É uma coisa que pode, na época, provavelmente isso, eu imagino que tenha assustado talvez as pessoas, né? Acho que até hoje, quem escuta talvez a primeira vez ou na milésima vez, continua ficando impressionado com isso. Eu acho que a inovação do Beethoven está mais nessa questão emocional mesmo, de como fazer as coisas e não tanto na velocidade. Até porque, em geral, as sinfonias elas são escritas com esses padrões de tempos, né? Em geral, a primeira parte é allegro, aqui é allegro, né? A velocidade é para ser um pouco mais rápida. Ele já coloca allegro com brio, até para deixar já mais claro qual que é o sentimento, ou a velocidade, claro, a velocidade no caso, allegro. Agora, com brio já tem uma coisa assim, tá, com brio como? Vai depender do maestro e da orquestra, e de onde as pessoas são, tipo, tem lugares, eu não sei, aqui no Brasil, brio talvez seja considerado algo que, pra gente entender que algo tem brio ou tem essa presença desse sentimento, essa presença mesmo, pode ser que precise de mais intensidade do que em um país, na Europa, por exemplo, não sei, ou na cabeça de um maestro, para outros vai mudar. Então eu acho que a resposta para tua pergunta está mais nesse sentido, assim, tipo, o pessoal já fazia música mais rápida assim, em tempos mais rápidos antes dele, mas não desse jeito. Aí tá até uma grande questão que eu queria descobrir melhor, era justamente por que o Beethoven foi é considerado tão original, se dá para tipo, quantificar isso, quais são os motivos exatos, né? Eu acho que talvez é um exagero da minha parte ficar tentando descobrir essas coisas especificamente, assim, às vezes basta tu ouvir e tu já tem a resposta. Escuta a música dele e pronto, assim, é para ser escutado mesmo.
né? Tem o ponto do lugar que ele tocava, que Viena já era uma cidade de novidades, então pode ter ajudado É um a pouco. capital tu da vai música, pra Viena né? para escutar novidades e ver novidades, Sim. então, mesmo que não seja como tá lá daí. E na época do Beethoven também, isso estava sendo criado um novo público que não existia até a época, que seria tipo o público burguês, né? A burguesia nas cidades, gente com dinheiro, em geral muito inculta, mas que adora coisas da cultura e gosta de ir em concertos e showzinho, né? Vocês devem ter conhecido algum personagem assim. Talvez eu seja um sim também. Mas Viena tinha essas coisas, né? Quando Então- o período das grandes valsas de Viena, por exemplo, a gente ficou chocado. É, tipo, pom- como assim? mais Juntas pomposo, As pessoas né? podem dançar. E juntas ainda. Homem e mulher, assim, na Sim. frente do mundo. Sim, sim. Em geral isso é característica de grande cidade, né? É lá que essas coisas tudo são criadas, aparecem, enfim. E as pessoas ficavam super bêbadas e quebravam tudo, então Sim, era um negócio que cara, foi modelado várias e várias vezes. Mas Eu não sei se acontecia em Viena. É um... E em Paris, Enfim, em Londres, meio não artístico em geral Eu vi acontece que foi muito bem isso. na época do Beethoven que isso mudou. Eu uma vez tinha ouvido alguém falando que até o Beethoven foi considerado uma das figuras que foi importante para essa mudança das pessoas ficarem paradinhas, escutando a música, apreciando, porque a música do Beethoven não era música para ficar bêbado, chutando uns aos outros, como era. Eu acho que isso aí dá, né? Dá pra se alimentar. Eu acho que... Mas Mas eu acho que ela convida a introspecção, cara. Eu acho que na época do Beethoven, acho que não tinha muita arruaça dentro de concerto, assim, né? Se começasse a fazer um concerto desse, ele levantava e eles iam. Exatamente. Ele que ia chutar as pessoas, né? Mas pelo contrário, acho que o pessoal era até muito pomposo e, enfim, já é a época em que o pessoal começou, assim, tipo, frequentar concertos, né? Sim, Existia pessoas como o pessoal que estava ganhando dinheiro. Enfim, daí tem vários motivos para isso ter acontecido, mas talvez culminando na Revolução Francesa aí, que depois ditou muita coisa no espírito que a gente, da época que a gente vive hoje, né? E dos últimos séculos. E Beethoven viveu na época de Napoleão Bonaparte, né? Então, ele parece que gostava também da personalidade dele e desse espírito conquistador e tal. Dizem Então, a música quinta teria sido oferecida a Napoleão Bonaparte, depois ele teria cancelado a homenagem, né? eu não, É se não me engano, eu acredito que seja a Heróica. É heróica, é verdade. É uma sinfonia muito boa, assim, é incrível também. Sim. Parece que na partitura original ele se escreveu alguma coisa, depois ele riscou. Sim, que, enfim, ele tinha um manuscrito, daí ele dedicou. Não quero Depois, quando aconteceu alguma coisa que ele não concordou, ele assim, nunca mais, né? mais. Invasão da Áustria. Rasga. Assim, nem um decreto. Não foi quando ele escoreou o imperador, o Napoleão? Cara, Esse coroou assim mesmo? Porra, pode acho ter que foi algo sido. assim, daí ele ficou Pode ter bravo. sido. Eu não lembro exatamente o caso, mas tem algo relacionado a isso aí, sim. Alguma decepção, né? Que aconteceu na época. E pra ver quanto Beethoven levava a arte dele em alta conta, né? Tipo, tudo que eu posso fazer, agora eu te odeio, a pior coisa que eu posso fazer pra ti é tirar o teu nome da obra que eu compus. Ainda bem que ele não rasgou. Não é mais dedicado pra ti, entendeu? É tipo... é uma sanção pra toda a eternidade, quase, assim, né? Então... Mas, enfim, chega a ser até engraçado, né? Em alguma medida. Mas eu tava comentando, só para terminar, essa questão do público burguês na época, né? Começou a frequentar concertos e tal, então começou também a existir uma demanda maior por músicas não que eram contratadas por reis, rainhas, cortes e tal, ou por pessoas que tinham mais dinheiro, mas assim, virou uma indústria. E é interessante que foi talvez o início da indústria fonográfica musical. Fonográfica eu digo hoje porque a indústria de música depois virou gravação de CD quase, né? Mas tem essa questão de indústria de show, né? Ou de concertos. Então, isso estava em ascensão na época, nesse período. E é muito... É também engraçado que a pessoa que provavelmente iniciou isso foi um dos filhos de Bach. Se não me engano é o Johann Christian.
ele com outro cara que era músico na época, eles compraram um teatro lá, uma casa com palco, assim, e daí começaram a vender ingressos para que as pessoas tivessem acesso a um show. Não era nada mais público, não era uma corte, era começaram a vender ingressos para deixar as pessoas, para tu ganhar uma permissão de entrada no local em que se ia tocar música, né? E, enfim, isso faz parte do contexto histórico em geral, né? Mas vamos continuar. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Que horas são? Já deu 1 hora aí que a gente tá, né? Olha a diferença. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Antes era binário, né? Ó. 2. Aqui dá pra ver uma divisão dentro do próprio tempo, né? Os instrumentos, acho que não, depois vai ficar bem mais claro isso. Mas dentro de cada tempo, desses 3, eles começam a dividir em 3, né? Tá, 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 tá. Vira a diferença de intensidade entre as partes da música. Minha volta a ficar calmo. Aqui o tempo, né, colocado é andante. É um tempo bem mais lento que o... Não é bem mais lento, mas é mais lento que o allegro, né? Allegro são tempos mais rápidos. Na época em que esses termos foram pensados, não existia o metrônomo como a gente conhece hoje, então qual que é mais ou menos a medida que tu vai poder criar na música para que as pessoas em geral, quando tu escreve uma partitura, né, e dá para o outro, assim, como é que ele vai saber se aqui é rápido ou devagar, lento, né? Então, por exemplo, o andante seria mais ou menos uma pessoa andando, não é rápido, é só andante. Então tinha essa relação com a vida real para que todo mundo consiga entender, assim, né? Acho que aqui já está até repetindo a mesma parte. Vou começar, ó. Aqui tá piano dolce também. Tá? É para ser mais docinho do que só o piano. O dolce é uma forma de tu tocar, é diferente da intensidade, assim. Tu pode tocar o piano de uma forma, mas tu pode tocar o piano de uma forma mais doce. Então aqui é piano e dolce junto. Tentando encontrar aqui certinho. Repete. Também não é tão forte quanto o primeiro movimento, mas também tem, né? Bastante.
bastante tensão no negócio. Olha como fica diferente dividir de 3 para 4, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, que ele também vai de um... Aqui tá... Deve estar fortíssimo, forte, para um pianíssimo, né? Pianíssimo, pianíssimo. E como é que as coisas vão mudar ainda, entendeu? Céu, né? Caralho. Essa parte acho que é a minha favorita desse movimento. Eu não sei, eu considero bem marcante essa melodia aqui. Daqui a pouco.
No caso, parece mais dignidade e honra, assim. Essa parte parece uma coisa mais marcial ou militar, assim. Talvez alguma coisa se resolveu, né? Será que vocês me entendem? É muito bonito isso aqui. Essa parte chega a ser até engraçadinha, assim, eu não sei porquê, cara. É um pouquinho mais. Vocês estão pegando jeito. Tem muita coisa para acontecer ainda aqui. Eu acho que o terceiro e o quarto movimento talvez sejam mais icônicos que esse aqui. Até a transição do terceiro para o quarto movimento talvez seja é uma coisa impressionante, assim. Também algo original do Beethoven, sabe? Parece uma insistência, né? Isso. Daí termina. Esse movimento, olha, é muito foda. Vou ter que olhar aqui no computador porque a impressão ficou ruim. Chega a arrepiar com isso aí. É muito foda. Olha os detalhes da melodia, né? Vai levando pro alto.
Porque a gente não vê muitos graves falando até agora, né? Nessa parte tu vê. Isso é. Provavelmente são são os cellos, né? Aquilo que conduz a música geralmente é agudo, né? A melodia aguda. Menos na música tonal é... um período bem longo, né? De... Calmaria. Mas é muito menos intensidade, né? Essa sinfonia é muito intensa o tempo inteiro, com muita força, né? E a parte parece quase uma conversa ou alguém contando um segredo para o outro, me parece assim. Parece algo que não tá às claras, que não tá, né? Algo sorrateiro. É, algo sorrateiro, por baixo, e parece ter relação, assim. Parece que a pessoa não tá sozinha. Tá, esse eu vou voltar então, porque eu tava falando antes da transição entre as partes. Ela chega sem avisar, e isso aqui já é o início do quarto movimento. Tá? Cara, isso aqui é tipo... Enfim, a gente estava vindo aqui todo esse período mais calmo, né? Tem essa... Não sei se é uma conversa isso. Talvez. Tá, aí já tá indo pro fim. Can you feel it coming? É o quarto movimento se aproximando. Tem até uma percussão aqui, né? É, o grande finale se aproximando. Então, não, ainda tem muita coisa pra rolar. Não vou nem falar mais, vamos só escutar, pai.
pro chão, né? Parece o destino se abrindo, talvez. Estou vislumbrando algo. Esse tem muito mais brilho, é mais brilhante a música nesse movimento. Ao meu ver, muito mais brilhante que o resto da sinfonia, né? Parece que tem uma resolução assim do conflito inicial. Vocês estão entendendo? A narrativa da coisa. Quase parece uma diferença entre sei lá, a gente tá num dia ruim ou num período com muitas dúvidas e de repente surge uma iluminação, né, interna e tu entende talvez alguma coisa. Compreendi. Parece ser mais... Nessa sinfonia parece ser o quarto movimento, esse ponto de... Acabar ainda, tem mais por vir ainda. O que houve? Vou deixar o volume no máximo aqui. Tá bom. Parece que tem menos sofrimento aqui. Olha como vai tudo pro alto. É alto, vai pra cima, né? Vai descendo em escadas quase aqui, parece uma escadinha, né?
impressionante. Tipo, a sinfonia tem mais de 3 minutos, menos de 3 minutos de duração. E olha a quantidade de coisa que acontece na música. Tipo, escutem depois, reescutem. Tipo, parece que a história não tá nem perto do fim ainda. Tem muita água pra rolar ainda. E tem 2 minutos de música, porra. Sobrando, né? Faltando ainda. Pera aí que tem mais um pouco ainda. Olha a virada que vai dar daqui a pouco, velho. Acontecem umas coisas meio surpreendentes assim no fim. Olha isso aqui. Abaixou completamente e já vai aumentar de novo. Já é diferente. Completamente outra coisa de novo. É ou não é um Bravo! grande finale? Porra. É isso aí, já. Esse é o fim da sinfonia e eu acho que por hoje chega. Valeu. Valeu.